Hello, students. Good evening. Welcome to class 9, our ninth class. Hoje o assunto é expressões para dar permissão, instruções, o que é falar sobre o que é proibido, permitido, recomendado, etc. Tá? Isso é para aumentar as possibilidades da outra aula, da aula 8, que a gente falou sobre verbos e a gente falou sobre uma maneira simples de usar o imperativo e o positivo e negativo. Please go up the steps. Please don't leave the platform. E agora a gente pode complexificar essas orientações um pouco, deixar um pouco menos limitado. Então, desde que a gente não vai ter alunos ao vivo hoje, o que eu vou fazer é apresentar o material. Eu vou passar toda a pronúncia para vocês e umas dicas sobre o uso. E daí eu vou passar umas atividades. A gente vai dar uma olhada numa atividade, eu vou fazer alguns exemplos com vocês. E daí eu vou deixar para vocês completar as frases em casa. E depois eu vou mandar um quiz para vocês verificar as respostas e treinar um pouco mais. E qualquer dúvida vocês podem botar lá no grupo, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então, aqui é nosso PDF que eu vou botar no grupo depois da aula. E temos duas considerações para essas expressões. A gente tem que pensar no significado das expressões e a gente também tem que pensar no formato, na estrutura da gramática. Então, o que a gente vai olhar agora é a estrutura, porque tem uma questão. Todas essas expressões usam dois verbos. Então, em português, a gente pode também usar dois verbos. Por exemplo, eu quero comer uma pizza. Querer e comer são dois verbos. O primeiro verbo é conjugado, eu quero, e daí comer fica no infinitivo, né? Eu gosto de dormir. Claro que bota o de no meio, mas a gente conjuga o gostar e daí dormir é no infinitivo, tá? Em inglês, a gente precisa saber qual é o infinitivo e quando a gente coloca o segundo verbo no infinitivo e quando a gente usa o que a gente chama chama base form ou forma base, que não é exatamente o infinitivo. E sem entender isso, você vai confundir umas coisas. Então, a gente vai explicar rapidinho. Eu vou mostrar uns exemplos dessas expressões com a estrutura. Daí, a gente vai revisar quais são os significados, os usos dessas expressões com mais clareza, porque está aqui. E daí, a gente vai ver uns exemplos, tá bom? Então, quando a gente pensa do infinitivo em inglês, não é só o verbo. A gente coloca to em frente ao verbo. Então, o base form é só o verbo mesmo. Go, do, bring, wear. Por exemplo. São exemplos de verbos no base form, na forma base. Quando a gente coloca esses verbos no infinitivo, é to go, to do, to bring, to wear. Então, não é o infinitivo se não tiver o to. Nada disso importa se você sabe usar. Mas ajuda simplesmente a esclarecer quando precisa do to e quando não pode usar o to antes do segundo verbo, tá bom? Então, isso é tudo falando daquele segundo verbo depois da expressão. A gente tem a expressão e daí segue mais um verbo e a gente precisa saber qual formato vai ter esse verbo, tá? Então, verbos normais. Qualquer verbo regular normal a gente usa
o infinitivo para o segundo verbo. Então, need é um verbo normal. Então, you need to wear a life jacket. Você precisa usar ou se vestir, usar um colete. Salva-vidas, né? Have também. E daí have é igual ter em português, que pode significar posse, mas também pode significar necessidade. Então, você tem que fazer tal coisa. You have to wear a life jacket. Okay, so you need to wear a life jacket. You have to wear a life jacket. No negativo, a gente coloca don't antes do need ou do have, tá? Esse don't é a junção de do e not. E o do é nosso verbo auxiliar, que é necessário para formar um negativo em inglês para a maioria dos verbos, fora do verbo be. O verbo be e os modal verbs, que eu vou explicar agora, são as exceções. Mas, em geral, para fazer um negativo ou uma pergunta, a gente precisa de um verbo auxiliar. Nesse caso, é do, e daí a gente coloca o negativo juntos, e daí vira don't. E daí, o jeito de fazer o negativo para essas expressões é you don't need to wear a life jacket. Or you don't have to wear a life jacket, tá? Essa gramática do verbo auxiliar, etc., é só gravar a expressão no uso. Mas só para ter na consciência, tem uma gramática atrás disso. Pronto? Esse aqui é verbos em geral. A gente pode também fazer outras frases, por exemplo, like. I don't like to eat mushrooms. Eu não gosto de comer cogumelos. Okay? I don't want to I don't want to go out. Eu não quero sair. E daí, isso é regra geral para a maioria dos verbos, tá? A gente tem uma categoria de verbos que chama modal verbs. E modal verbs são meio zumbi. São verbos zumbis. São verbos do passado de uma das raízes que formou o inglês. O inglês tem várias raízes linguísticas. E modal verbs veio de uma dessas raízes, que não é latim. E ficaram se transformando e virando meio Frankenstein zumbi. Então, eles funcionam, eles servem uma função muito importante na língua. Tem uma coleção de significados para os modal verbs, a gente não vai falar sobre tudo, mas alguns desses verbos são importantes para a função que a gente vai falar hoje. Para quem quer pesquisar mais, eu coloquei a lista de modal verbs aqui. Can, could, will, would, shall, should, may, might e must. Essa aqui é a lista total. A gente não vai usar todos esses. E, basicamente, esses funcionam na posição daquele verbo auxiliar. Eles auxiliam no lugar do verbo auxiliar, tá? E só que tem uma diferença. Quando a gente usa o modal verb, a gente não coloca o segundo verbo no infinitivo. A gente usa a forma base. Então, quando a gente usa um modal verb, tipo can, a gente não fala you can to wear. A gente tira aquele to e a gente fala you can wear a life jacket. Você pode usar colete. Should é outro modal verb. You should wear a life jacket. Should tem esse significado de uma boa ideia. É um pouco mais leve do que deve. Não é você deve, mas é quase. É uma boa ideia, quase até deve. So, you should wear a life jacket. E
prestando atenção, a gente não pronuncia esse ele. E esse ou não é ou, é o should, should. E daí must é dever. So you must wear a life jacket, é obrigatório, tá? Quando a gente forma o negativo, a gente não coloca o do, porque esse modo verbo já ocupa o espaço do verbo auxiliar. Então, a gente não vai colocar outro verbo auxiliar na frase. Então, a gente simplesmente junta o negativo com o modo verbo. Então, you can vira you can't. Também é possível dizer cannot. So, you can't swim in the lake at Gruta do Lago Azul. Or, you cannot swim in the lake at Gruta do Lago Azul. Você não pode nadar no lago, na gruta. You must not swim in the lake at Gruta do Lago Azul. É também possível dizer you mustn't swim in the lake at Gruta do Lago Azul. Esse seria bem britânico. Eu não sou britânica, mas você pode falar. E, na verdade, em geral, eu não uso must. Essa aqui é mais uma coisa que eles falam na Inglaterra. Mas você super pode usar. E é bem claro e as pessoas entendem, independente do lugar. Então, é uma opção legal. É bem claro. E daí, you shouldn't feed the wild animals. Ou you should not feed the wild animals. Não é uma boa ideia alimentar os animais selvagens, tá? Então, essa aqui é a categoria de modal verbs. A gente vai somente usar can, can't, must, mustn't e should, shouldn't dessa lista, tá? Também é possível usar may para permissão. You may ou you may not. Mas é bem formal. Então, eu acho que essas três opções são bem suficientes por enquanto. Tá? Daí a gente tem mais algumas expressões que eu recomendo simplesmente gravar como expressão, tá? Como eu falei, em geral, verbos normais, a gente coloca o segundo verbo no infinitivo. Suggest e recommend são exceções a essa regra, igual aos modal verbs, tá? Então, a gente pode dizer, I recommend you wear a life jacket, ok? Não é só I recommend wear. I recommend you wear. I recommend you do. I recommend alguém. Então, a gente precisa colocar o alguém naquele espaço. I recommend you wear a life jacket. If you don't know how to swim, se você não sabe nadar, okay? I suggest you wear a life jacket. Mesma coisa. Então, I recommend you do something. I suggest you do something. E o que é legal é que esse you pode ser you singular ou you plural para o grupo. Então, você pode gravar a mesma expressão e se você está falando com uma pessoa ou várias pessoas, é tudo a mesma coisa. E daí também quando a gente usa let's, é a mesma coisa. A gente não vai dizer let's to get our equipment over here. Não, a gente vai dizer let's get our equipment over here. Vamos pegar nosso equipamento aqui. Então, todas essas expressões na esquerda da tabela, a gente simplesmente vai colocar o verbo sem o to. E daí no negativo, a gente, com recommend, a gente também usa o don't. I don't recommend you touch that insect. Eu não recomendo você tocar naquele inseto. E também, para let's, a gente coloca o not depois. Let's not. Let's not push each other, please. Vamos não ficar
empurrando um ao outro. Imagino que isso seria mais uma coisa que você ia falar com crianças que estão, tipo, mexendo um com o outro, sabe? Daí a gente pode usar let's not push each other, please. Let's é uma sugestão, mas dependendo do tom do voz, é uma maneira de dizer para de fazer isso sem dizer para de fazer isso. Então, é legal usar com crianças, ou com adultos que estão meio, tipo, sem noção, e você precisa ser um pouco mais educado, gentil com eles, mas ainda impor um limite. Um, let's stay together, please. Vamos manter o grupo juntos. É uma maneira de incluir todo mundo, vamos fazer aquilo, mas você pode usar com aquele tom de voz que fala, gente, presta atenção, vou fazer aquilo, tá? É uma opção legal para esse tipo de situação. Daí, a gente tem ask aloud. Ask é uma maneira de falar pedir, tá? So, também we ask a question quando a gente pergunta alguma coisa, mas ask também pode ser pedir. Então, we ask you to stay with the group. Eu coloquei we aqui porque muitas vezes quando a gente usa ask, esse coletivo, eu estou representando a empresa, né? Ah, é usado muito menos I ask. É muito mais comum we ask, tipo, we como o coletivo da empresa, dos responsáveis, etc. Então, e mesmo que é só quando você quer, tipo, ser um pouco mais formal e representar a empresa, você pode usar we ask. E igual recommend e suggest, você tem que pedir alguém. Tem que ter o alguém lá. Então, we ask you to stay with the group. Nós pedimos que você fique com o grupo, ou que vocês fiquem com o grupo. Vamos dizer que alguém que tirar fotos na trilha e tá, tipo, meio longe do grupo. We ask you to stay with the group. Também allowed. Allowed é permitido. So, you are, a gente usa o verbo be, e allowed, na verdade, é um aditivo, mas daí a expressão é you are allowed to feed the fish. É permitido dar ração para os peixes, né? You can say também no negativo. We ask you not. A gente coloca o not antes do segundo verbo. We ask you not to touch the bottom of the river. A gente pede para não tocar no fundo do rio. You are not allowed to dive here. Então aqui o not é antes do allowed, depois do are. You are not allowed to dive here. Não é permitido mergulhar aqui. Você não é permitido. E daí eu coloquei o negativo do permitted. You are not permitted to dive here. Isso é bem formal, bem oficial, o que ia aparecer numa placa, por exemplo, ou numa, tipo, quando você quer ser bem formal, aqui são as regras. São as regras, né? Então, talvez não é quando você está querendo criar vínculo com o grupo, mas se você precisa impor a regra com alguém que não está obedecendo, ou se precisar fazer uma placa oficial, alguma coisa assim. A gente não usa tanto you are permitted porque é tão formal que seria bem formal para o que é permitido. Então, eu nem coloquei no positivo aqui na nossa lista. Eu coloquei essa anotação que é formal e oficial, só para lembrar que talvez no dia a dia, conversando com clientes, não é o que você vai usar, mas é legal ter essa opção quando você precisa de uma coisa um pouco mais firme. Bom, vamos agora dar uma olhada melhor no significado. Meaning é significado, tá? Então, quando a gente olha
vocês vão ver que agora a estrutura está tudo misturado, né? Virou uma bagunça em termos de estrutura. Então, a gente precisa sempre verificar aqui em cima qual é a estrutura, qual é o formato do verbo, onde fica o negativo, né? Mas vamos agora dar uma olhada no significado. Então, obligatory or required, obrigatório. O que é obrigatório? You have to. You have to sign a form before doing the activity. Você precisa assinar preencher e assinar aquele papelzinho antes de fazer a atividade. You need to sign the form. Na verdade, chama waiver. A waiver é aquela assinatura que fala que você entende que passeio pode ter riscos e você não vai, você assuma a sua própria responsabilidade. Isso é um waiver. So you have to sign the waiver. You need to sign the waiver. You must sign the waiver. We ask you to sign the waiver é uma maneira muito mais leve de pedir, mas embaixo tem aquela coisa de se não, talvez você não pode participar, né? Mas é uma maneira, tipo, é um pouco formal, mas também é mais leve é mais educado, né? Em vez de you have to. E daí a gente tem o que a gente estudou na última aula, que é usar o imperativo. Please sign the waiver. Tá? Daí a gente tem o que é proibido, prohibited. You can't. You. O que seria proibido? You can't do the activity in flip-flops. Você não pode fazer essa atividade de chinelo. You mustn't do the activity in flip-flops. We ask you not to do the activity in flip-flops. Isso, igual we ask you to, é um pouco mais leve, mas embaixo disso tem aquela coisa de, tá bom, mas se quiser fazer, talvez tenha consequências, né? You are not permitted to do the activity in flip-flops, né? Please don't do the activity in flip-flops. Então, o tom de cada um é um pouco diferente, né? Quando a gente está falando sobre regras em si, talvez a gente quer usar uma coisa mais forte. You are not allowed to do the activity in flip-flops. You must wear closed-toed shoes. You can't do the activity in flip-flops. You need to wear closed-toed shoes. You mustn't do the activity in flip-flops. You have to wear closed-toed shoes. Então, a gente tem várias opções de como é que a gente pode expressar o que é proibido e o que é obrigatório. E eu dei 3 exemplos de combinações para a mesma coisa. Você não pode usar chinelo, tem que usar sapato fechado, né? E daí, please don't é uma maneira de dizer, por favor, não faça isso, né? Então, talvez, no contexto de alguma coisa que já está acontecendo, você pode usar essa opção. Bom, daí a gente tem umas coisas que são opcionais, né? Não é obrigatório, é possível, é opcional. Então, a gente pode usar you can. Can é uma maneira de falar o que é permitido e também é uma maneira de falar sobre capacidades, habilidades e o que é possível, ok? Nesse caso, a gente vai usar can para falar sobre o que é permitido. So, you can swim in the river at balneário municipal, é permitido, né? You can't swim in the lake at Gruta do Lago Azul, but you can swim at Lagoa da Capela, in the lake at Nascente Azul. You can. É permitido. You are allowed to swim
in the lake na Santia Azul, mais formal. Então, se você está falando sobre passeios numa agência, por exemplo, allowed e permitted, you are allowed to, you are permitted to, é dizendo literalmente não é proibido, não tem alguma coisa contra. Que é diferente do can, que soa tipo você pode, tipo o que é possível fazer nesse passeio. Então, can geralmente soa bem mais leve. You are allowed to and you are permitted to are muito mais. Não há proibição, não existe uma proibição, tá? Daí a gente tem o que não é obrigatório. Quando tem uma expectativa que talvez poderia ser obrigatório e a gente quer dizer não é obrigatório. E uma coisa para prestar atenção. Quando a gente usa you have to wear closed-toed shoes on the trail. You need to wear closed-toed shoes on the trail. É obrigatório. Quando a gente fala you must wear closed-toed shoes on the trail, é obrigatório. Quando a gente fala you mustn't, é proibido. Mas quando a gente coloca o negativo para you have to e you need to, vira não obrigatório. Ok? Então you don't have to wear closed-toed shoes at balneário municipal. Claro que você pode entrar no balneário com um sapato fechado, ninguém vai dizer, né? Mas não é obrigatório, não há necessidade de sapato fechado no balneário municipal. So you don't have to wear closed-toed shoes at balneário municipal. You don't need to wear closed-toed shoes at balneário municipal. Não é obrigatório, tá? Então, a gente precisa prestar atenção, porque talvez o negativo não é o verso do positivo que a gente imagina. Quando a gente coloca o negativo para you must, vira you mustn't é proibido. Quando a gente coloca o negativo do you have to e you need to, vira não obrigatório, tá? You need to wear a life jacket at Rio da Prata for snorkeling. É obrigatório, independente da sua capacidade de nadar. Mas eu creio que a última vez, pelo menos, que eu fiz no aquário natural, não era obrigatório. Quem quiser pode usar. Quem não nada muito bem ou não boia bem, é recomendado usar. Mas eu não lembro qual passeio. Tem alguns passeios de flutuação que não é obrigatório usar o colete, né? É recomendado, mas não é obrigatório. Então, you don't have to wear a life jacket at aquário natural, o que for. You must wear a life jacket at Rio da Prata, but you don't have to wear a life jacket nesses outros passeios de flutuação, né? Então, a gente precisa prestar atenção da função do negativo e o que acontece quando a gente coloca o negativo lá. Bom, daí a gente tem uns exemplos de expressões do que é recomendado. So, recommended, what's a good idea? It's recommended. And what's not recommended? What's a bad idea? Okay, so recommended, what's a good idea? You should. You should é bem recomendado e pode ser para seu bem-estar ou para o bem-estar da sociedade, de um bem-estar geral, vamos dizer, ok? Então, isso pode ser uma questão, uma recomendação para você ou por conta do jeito que isso pode afetar outros, em outras maneiras. É tipo um bom comportamento recomendado. Mas talvez não dentro de uma regra necessariamente. So you should wear sunscreen
in the sun. É uma boa ideia usar protetor solar quando você vai estar no sol. I recommend you use repellent on the trail. I suggest you bring a bottle of water. Todas sugestões. Se não quiser levar água ou passar repelente, ok, tudo bem. But I suggest you bring water. I recommend you use repellent. You should wear sunscreen. E daí também a gente pode usar alerts para chamar as pessoas a fazer alguma coisa. Let's stay together. Let's put on repellent now. Let's get our equipment. Let's get some water. Let's use. Até você pode dizer, let's use the restroom. Isso é um pouco estranho, porque não é tipo, vamos todo mundo juntos, mas a gente pode usar como sugestão do que a gente vai fazer. E daí, not recommended, bad idea. You shouldn't. You shouldn't feed the animals. Tem lugares que, tipo, Rio do Peixe, que até é incentivado a alimentar os animais. Mas a gente sabe que não é uma boa ideia. Então, you shouldn't feed the animals. I don't recommend you... I don't recommend you touch the trees, porque talvez tenha um inseto lá, né? Let's not stand in the boat. Vamos não ficar em pé no barco. Talvez isso até seria mais forte. We ask you not to stand in the boat, né? Mas você pode usar let's not como uma maneira de recomendar não fazer alguma coisa, tá? Então, a gente tem os significados e daí a gente tem umas frases de exemplos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse PDF para vocês, mas vamos fazer as primeiras duas frases juntos. Eu vou fazer, dar uns exemplos. E daí eu vou mandar depois um quiz com mais exemplos para vocês treinar mais ainda, tá bom? E eu recomendo também que vocês façam mais frases assim. Bom, então, boca da onça. Wear shoes on the trail. O que poderia ser? A gente para na cachoeira, as pessoas estão tomando banho, tá na hora de pegar a trilha para ir para outra cachoeira e as pessoas não querem botar de novo os sapatos para fazer a trilha, querem andar descalça. Então, o que que a gente pode dizer? Vamos dar uma olhada na nossa lista. Deixa eu só abrir aqui a outra versão. Para a gente poder ver tudo juntos, né? Então, a gente tem umas opções aqui. E a gente sabe que é obrigatório usar sapatos na trilha. So, it's obligatory, it's required. So, we can say, you have to wear shoes on the trail. You need to wear shoes on the trail. You must wear shoes on the trail. We ask you to wear shoes on the trail. Please wear shoes on the trail. Então, a gente tem várias opções que a gente pode botar aqui. Gruta. To leave the platform. Oh, e eu coloquei o to aqui. Então, isso complica. Ok? Na verdade, eu vou tirar esse aqui, porque complica. Viu? Até eu preciso prestar atenção. Ok.
So, you can't leave the platform. Isso seria bem forte, né? Quando a gente quer que as pessoas fiquem na plataforma e não fiquem andando fora da plataforma. You mustn't leave the platform. Isso também seria bem forte e sugere que você tem bastante autoridade. Então, talvez com um grupo de crianças, seria interessante usar esse tipo de linguagem. We ask you not to leave the platform. Isso seria legal com um grupo de adultos. You are not allowed to leave the platform. Talvez se um grupo de adultos tá sem noção. You are not permitted to leave the platform. Isso quando você realmente precisa impor as regras. Please don't leave the platform. Pode ser uma maneira mais leve de chamar as pessoas para voltar se estão saindo. Please don't leave the platform. Come back. A gente pode, talvez, usar you shouldn't leave the platform, se você quer também explicar uma coisa sobre a importância de preservar as rochas e tal. Mas eu acho que aqui é muito mais de proibição do que não recomendado, tá? Vamos fazer mais um. Boca da onça. Stay together on the trail. Aqui, talvez, a gente pode começar mais leve. A gente pode usar let's stay together on the trail. Claro que é necessário, mas a gente pode falar de uma forma mais leve. Também a gente pode voltar para obrigatório aqui e usar essas opções. Talvez a primeira vez we ask you to stay together on the trail. Please stay together on the trail. Daí, se as pessoas realmente não estão respeitando, you have to stay together. Ou we have to stay together. You need to, you must. Quando precisa ser mais forte, tá? Então, a gente tem várias opções para cada frase, dependendo do jeito que a gente quer que soa, né? Então, primeira atividade para vocês fazerem em casa é completar essas frases. Pode até completar com várias opções. Se você consegue completar sem olhar e ver se você gravou cada expressão, legal. Se para começar você quer fazer olhando, é legal escrever tudo. Escrever cada opção. Escrevendo no caderno, com caneta no papel. Por quê? Porque assim você tem que prestar muito mais atenção e você não pode fingir que você aprendeu uma coisa que na verdade você não aprendeu. Se você copia tudo no caderno e você deixa o PDF do jeito que está, você pode refazer depois a mesma atividade. E daí ver se você gravou as expressões. Então, a primeira vez você faz copiando tudo da lista, olhando, lendo e copiando. 1 ou 2 dias depois, você volta e você tenta fazer da memória e veja quantos você consegue lembrar e daí você verifique. Você lembrou de todas as palavras? Você escreveu certinho? Ou faltou alguma coisa? Tá um pouco errado. E quantos você faltou, né? E daí, no outro dia, você repete de novo. E você veja quanto você lembrou, como que foi, e verifique na lista. Até você consegue fazer tudo sem esquecer de alguma opção. Isso é super legal. Outra atividade é para você fazer mais frases assim. Você faça a frase completa e daí você tira a expressão e coloca só o espacinho. Isso é legal porque daí você pode ter duas opções. Você tem uma lista, vamos dizer, de mais 10 frases que você mesmo escreveu. Daí você tem essas frases que são relevantes para o seu dia a dia, que você vai usar no dia a dia. E você colocou os espaços no lugar dessas expressões, igual eu fiz como professora. Daí você pode fazer duas coisas. Uma coisa é, se um colega também fez, você troca as frases com o colega. Daí cada um de vocês vira professor do outro, dá atividade para o outro, e daí você completa as frases do outro, que é legal, super legal. E daí vocês conferem e vê, a frase foi legal, foi correto,
do jeito que foi colocado, o que precisa ajustar, você conseguiu entender o contexto e colocar uma coisa, se vocês colocarem as mesmas opções ou opções diferentes. Se não tiver um colega que também fez, mas eu super recomendo combinar com o colega do curso para fazer. Mas se não tiver alguém com quem você pode trocar as frases, a outra coisa que você pode fazer é simplesmente fazer com os espaços para preencher e daí deixar um dia ou 2 dias e daí você voltar. Eu garanto que mesmo você fazendo as frases, vai ser um desafio preencher as frases de novo. E daí você tenta fazer sem olhar a lista, faça o que você consegue e daí verifique nas listas. Será que você esqueceu de uma expressão que seria melhor? Será que você soletrou uma palavra errada? Esqueceu uma parte? Como que foi? E verifique. O mais que você tenta fazer alguma coisa quando você estuda, o melhor vai ser. Vai ser mais difícil, mas o resultado vai ser melhor. Então, eu espero que vocês seguem essas dicas, fazem as frases, fazem os espacinhos, tiram a expressão para fazer os espaços, e daí volta para tentar fazer depois. Vai ajudar muito. E isso é uma dica para sempre e uma dica para várias coisas. É uma dica para o roteiro inteiro. Daí lembrando que o objetivo de todo esse curso foi ajudar vocês a construir esses roteiros de orientações nos passeios, ou no caso, na agência, falando sobre os passeios, o que levar, etc. Como que vai ser. Então, a ideia é montar seu roteiro, pelo menos um, relacionado a um passeio específico, onde você trabalha, o que você vende, especificamente sobre aquele passeio, tentando juntar as várias expressões, o vocabulário, etc., para poder expressar o que você precisa expressar para os clientes daquele passeio. E daí, na última aula, a gente vai apresentar esses roteiros, a gente vai falar, e eu posso dar feedback, dar um retorno para vocês, dar umas sugestões, verificar a pronúncia, etc. E ajudar vocês a finalizar ou deixar bem pronto esses roteiros, que daí vocês vão ter esses preparados para quando precisa, vocês podem ir treinando com confiança e usando essas expressões, esses roteiros, essas falas com os clientes. E espero que vocês vão ter a oportunidade de usar tudo isso já já na alta temporada. Então, estou no grupo, vocês podem botar as dúvidas ali. Espero que, mesmo se você não estava acompanhando as aulas ao vivo essas últimas semanas, se você está assistindo e você quer apresentar seu roteiro na última aula, pode vir. Todo mundo do curso é bem-vindo na última aula. Espero que vai ser uma troca legal. E uma boa semana para vocês e a gente se fala. Grata, gente. Obrigada.